Servem sempre o tempo dedicado às palestras e que a gente possa, então, manter a pontualidade. Eu informo que se encontra disponível um cafezinho, suco, biscoito aqui no lobby, mas que nós não realizaremos pausas entre uma apresentação e outra. Então, nós já estamos preparados para o nosso próximo painel. Vamos discutir novas tendências da tributação nas empresas, com a expertise dos portugueses. Marta Costa Santos, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E eu peço aos colegas que, se puder, aqui dentro do auditório, a gente manter o silêncio em respeito ao próximo painel. Eu gostaria muito de contar com a colaboração dos senhores. Obrigada. Também tenho o prazer de receber aqui Serena Cabrita Neto, da Quatro Casas. Vocês podem subir ao palco? Vamos lá? Também gostaria de chamar o brasileiro Edaldo Almeida, do BID. Eudaldo Almeida. Fica à vontade. E para mediar o painel será o senhor Amarísio Freitas, secretário de Estado da Fazenda do Acre. Tá tudo bem? Amarísio. O Eudaldo não subiu. Amarísio, vou deixar aqui com você. Você pode sentar, eu vou ler o seu currículo. Essas são os currículos das pessoas que você vai, então eu estou te entregando para você. Tudo bom? Obrigado. Cada um vai ter 18 minutos. Tranquilo. Olá. Só aproveitando e apresentando o Amarísio para vocês, Amarísio Freitas é secretário de Estado da Fazenda do Acre, membro efetivo do Conselho Fiscal do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, com Cefaz. É contador especialista em gestão empresarial e agora mediará este painel. Amarísio, é com você. Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer ao Bruno Barroso, presidente da APIT, pela realização de tão grandioso evento e também com parceria com a Maria Aparecida, em qual também saúdo o Rodrigo Espada, que me convidou, fez o convite. E em nome de todos os secretários do Fazenda do Brasil, na figura do nosso presidente, o Flávio, que coordena aqui uma delegação das maiores, e em nome do auditor do meu estado, João Tadeu, Quero também dar as boas-vindas a todos os auditores portugueses e também brasileiros. Vimos agora há pouco no painel o quão difícil é fazer desenvolvimento econômico e de forma social e justa. As relações de consumo, elas já não são as mesmas de outrora ou do início, enquanto era feito o escambo, troca de mercadorias, estoques físicos. Hoje, a tecnologia nos propõe diversas novas formas de tributar. Antigamente, nós tínhamos que ir a uma mercearia para comprar nossas frutas, nossos pães. Hoje, nós nos limitamos a usar o celular, até mesmo para pegar um táxi ou pegar um transporte. São diversas formas que hoje ainda estão fora da tributação. Como bem foi falado agora há pouco pelos explanadores anteriores, e especialmente o Manuel Procópio, a nossa relação de consumo mudou. Nós vivemos hoje num mundo totalmente digitalizado, onde essas tendências, onde as empresas não têm mais estoques físicos, não tem mais grandes parques fabris, e quando tem, estão em outras nações. Como tributar, como fazer isso acontecer de forma justa. É a isso que se propõe esse painel, com tamanhos juristas e debatedores aqui, ao qual eu tenho a honra de apresentar e mediar, como a professora Marta Costa Santos, auxiliar convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, adjunta do presidente do Supremo Tribunal Administrativo, concluiu o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, menção em Direito Fiscal e doutoramento em Direito na área de especialização de Direito Público pela Universidade de Coimbra, é investigadora no Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e foi recentemente nomeada para integrar a Comissão para a Elaboração do Regime Geral das Taxas da Administração Pública.
E também a professora Cecília Meirelles, licenciatura em Direito pela Universidade Federal de Coimbra e MBA pela Escola de Gestão de Porto. Foi deputada à Assembleia da República entre 2009 e 2019, tendo sido coordenadora da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Foi secretária de Estado do Turismo nas 11ª e 12ª legislatura. A senhora professora Serena Cabrita Neto, licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, possui uma pós-graduação em Fiscalidade pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa e tem o reconhecimento da especialidade em Direito Fiscal pela Ordem dos Advogados. Serena Cabrita é sócia da Quatro Casas Lisboa, prestando assessoria na área de Private Clients e Wealth Management, em áreas como energia, indústria e setor financeiro, possuindo uma larga experiência em litígios fiscais, é árbitra do CAD, Centro de Arbitragem Administrativa em Matéria Tributária desde 2011, é docente convidada da Universidade Católica Portuguesa, tendo lecionado Direito Fiscal na licenciatura de Direito e é, desde 2009, responsável pelas cadeiras de temas avançados de IRS e de processo tributário, na pós-graduação em Fiscalidade e corresponsável pela cadeira de Contencioso e Arbitragem no mestrado fiscal. É autora de vários artigos e publicações na área, com relevo para a coautoria no Manual de Contencioso e Arbitragem, editado em 2017. E também Eudaldo Almeida, advogado e consultor tributário, assessor e líder de ferramentas de diagnóstico Tadati, aplicador MDGFIS, BID, membro do Conselho Consultivo da FEBRAFIT e comendador FEBRAFIT. É bacharel em Direito e em Administração Pública, auditor fiscal aposentado do Estado da Bahia, com 40 anos de atuação no fisco. Exerceu os cargos de delegado regional, diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações, superintendente da Administração Tributária, dentre outros. No período de 2002 a 2020, foi coordenador-geral do ENCAT, Fórum do CONFAS, responsável pela implantação e gestão de documentos fiscais eletrônicos, quando atuou na liderança para a implantação da nota fiscal eletrônica, especialista em Direito Tributário, Integração Econômica e Direito Internacional, Fiscal e Psicologia Organizacional, utiliza seus conhecimentos para impulsionar reformas das administrações tributárias no Brasil e também em outros países como consultor do Centro Interamericano de Administração Tributária, CIAT, FMI, BID e Banco Mundial. Atualmente é consultor do BID do setor privado. Serão esses os debatedores desse painel tão importante de novas tendências à tributação nas empresas. A economia convencional já não perpetua mais no nosso meio. Precisamos ter um sistema fiscal capaz de não aumentar alíquotas, mas usar todas as atividades disponíveis para que o fisco possa exercer o seu papel de fiscalização e que os orçamentos públicos possam buscar as receitas que estão disponíveis no mercado. Começo hoje, agora, e chamo a professora Marta para fazer a abertura do nosso painel. Muito bom dia a todos. Cumprimentar especialmente aqueles que conseguiram resistir e não ir ao coffee break, portanto, um cumprimento especial a este painel e um agradecimento pelo convite para fazer parte deste congresso. Este painel tem um tema muito amplo e importante. Dentro deste tema, eu escolhi em concreto a tributação do rendimento das empresas e em concreto das empresas digitalizadas. Como o Sr. Professor Casal Tanabai já nos disse esta manhã, de facto, a realidade da economia digitalizada traz desafios nunca antes vistos à tributação das empresas, em concreto à tributação do rendimento empresarial. E neste âmbito não podia deixar de pegar neste tema. Quando falo de empresas digitalizadas, faço precisamente para mostrar que a minha ponderação não se prende apenas com as empresas estritamente digitais, mas também aquelas ditas tradicionais que já têm hoje uma componente digitalizada muito significativa e que tem de ser tida em conta. Ora bem, nós sabemos que a economia digital trouxe desafios e traz desafios muito grandes, desde logo, porque desmaterializa e datifica os tradicionais fatores de produção. Hoje, as principais empresas a nível internacional têm como principais ativos produtivos intangíveis: os dados, os utilizadores e as plataformas. Há quem fale hoje cada vez mais numa era do capitalismo de dados,
porque efetivamente os dados tornaram-se, ou estão a tornar-se, o princípio organizador dominante da criação de riqueza. E, por sua vez, junto a estes dados temos os utilizadores. Não são hoje só utilizadores, são verdadeiros prosumers. Ou seja, hoje o utilizador altera a cadeia produtiva de uma empresa. Porquê? Porque é ele próprio também produtor. Vamos imaginar, e isto é um exemplo, há muitos, a Lego. A Lego hoje o que faz é, os seus utilizadores podem desenhar as suas peças e se a Lego encontrar nessas peças valor comercial, pode comercializar essas peças que foram desenhadas pelo utilizador, que obviamente não foi pago pela Lego. E, portanto, hoje também temos aqui utilizadores como prosumers. E, além disso, ainda temos as plataformas, um novo modelo de organização e de funcionamento. Porquê? Porque as plataformas já não são as meras intermediárias que conhecíamos no passado. Nós hoje temos, verdadeiramente, se pensarmos na Amazon, o que é que a Amazon faz? A Amazon coleta os dados dos seus consumidores, dos seus utilizadores, e o que vai fornecer a todos aqueles vendedores que estão inscritos na plataforma da Amazon é um perfil detalhado do consumidor para que esses vendedores possam adotar uma estratégia de preços adequada e perfilada aqui a cada consumidor. Portanto, isto é uma realidade totalmente distinta daquela que tínhamos. Por outro lado, a economia digital vem demonstrar uma coisa que a OCDE, a União Europeia, todos já compreenderam, mas têm grandes dificuldades em perceber como é que podem tributar esta nova capacidade contributiva que as empresas digitalizadas demonstram. Hoje, mais do que o lucro, o que as empresas digitalizadas têm é uma capacidade de criar valor através da coleta e mineração de dados. E é esta criação de valor que se fala muito nos trabalhos do BEPS, dos trabalhos da OCDE, que verdadeiramente ninguém consegue definir e, mais do que tudo, ninguém consegue tributar. E o que pretendo aqui, de forma muito humilde, é tentar discutir convosco dois grandes problemas que eu acho que, ou dois grandes desafios, vamos dizer assim, que a economia digitalizada traz à tributação do rendimento das empresas, um no plano interno, outro no plano internacional. A nível interno, há uma necessidade dos Estados repensarem, e quando digo Estados, isto é uma linguagem que vale não só para Portugal, não só para o Brasil, no geral, a nível internacional. Os Estados têm que repensar internamente a forma como tributam as suas empresas e que tributam o rendimento das empresas. E quando falo aqui das empresas, estou a falar, lembrem sempre das empresas digitalizadas. Estas empresas digitalizadas, para além do lucro, e esse sim está a ser tributado, mas este lucro nas empresas digitalizadas é muito irrisório, por isso é que temos, como o professor Casal Tanabaixo nos dizia, empresas digitalizadas a crescerem muito rápido, desde logo porque também são muito pouco tributadas. E porquê? Porque, para além do lucro, nós temos de ter em atenção, os Estados têm que ter em atenção estas novas formas de criação de valor das empresas digitalizadas que têm fugido à tributação do rendimento. Essa é a primeira questão que gostaria de ver discutida. Segunda questão, no plano internacional já. E no plano internacional prende-se com a inoperância, pelo menos parcial, dos tradicionais elementos de conexão territorial, estabelecimento estável, residência e afins, no âmbito da tributação, mais uma vez, das grandes multinacionais digitalizadas. E são estas duas questões que brevemente gostaria, e de forma muito perfunctória, de analisar convosco. Começando pela primeira, nós sabemos que a tributação do rendimento está muito baseada naquilo a que chamamos o rendimento acréscimo. O rendimento acréscimo, por sua vez, também está muito vocacionado para uma realidade efetiva, que é do lucro. Mas entendo que este conceito de rendimento acréscimo tem a elasticidade suficiente para atender a todas as operações que tenham a potencialidade concreta de alterar a capacidade contributiva do sujeito passivo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que hoje a matéria coletável, no âmbito da tributação do rendimento das digitalizadas, não se pode ficar apenas pelo acréscimo de rendimento no período apurado. O acréscimo de rendimento no período apurado, o dito lucro,
tem também de atender ao valor que é imputável às atividades digitalizadas apurado a partir dos dados coletados. E dir-me-ão, então, mas o que é isto? O que é essa nova capacidade contributiva? O que é isto da criação de valor? A criação de valor é esta realização potencial de valor que as empresas têm, digitalizadas têm, a partir da coleta de dados, que tem uma expressão económica muito própria, que é o especial aproveitamento que estas empresas fazem da infraestrutura, e que infraestrutura em sentido amplo, assegurada pelo Estado. Dizem, como é que isto é possível? Como é que empresas que não atuam à distância, sem qualquer conexão física com o Estado, podem, de alguma forma, beneficiar dos recursos públicos desse Estado que justifique a tributação? Simples. Efetivamente, essas atividades só conseguem atuar à distância e sem qualquer conexão física, precisamente porque fazem um especial aproveitamento da infraestrutura e da estrutura assegurada e provida pelo Estado. Essas empresas, para conseguir negociarem e levarem a sua atividade à distância, têm que explorar a infraestrutura, o capital, os funcionários, atenção que o elemento intelectual na economia digitalizada é fundamental, a tecnologia de ponta, o sistema jurídico operacional, uma população educada, formada, mas também, além disso, toda a estrutura política, social e cultural de um Estado. Porque é essa que garante uma coisa que é essencial para a economia digitalizada, a autodeterminação e a liberdade dos utilizadores. Vamos pensar no caso da China e da Rússia. O que é que aconteceu na China e na Rússia? A China e a Rússia utilizaram a internet como espinha dorsal para criar Estados autoritários. Criaram sistemas fechados de internet, criaram obstáculos jurídicos e obstáculos técnicos aos seus cidadãos para que não conseguissem aceder a uma rede de internet mais ampla e desta forma evitaram o quê? E impediram que as grandes multinacionais capturassem os dados e minerassem os dados dos seus cidadãos. Se todos os países começarem a fazer isto, o que vai acontecer é que esta economia digitalizada, que é vista por muitos como um processo irreversível, vai ter retrocessos. Portanto, a economia digitalizada, para continuar o seu processo, necessita obrigatoriamente de aceder a estes dados e, portanto, necessita de ter o quê? Utilizadores livres, autodeterminados. Mas os dados são importantes porque permitem traçar o quê? Um padrão comportamental. É isto que interessa aos dados. Os dados alimentam a economia preditiva. As empresas coletam os dados para perceber qual é o padrão de comportamento deste mercado e direcionar a sua oferta para o padrão de comportamento deste mercado. Isso só é possível e isso também é um produto cultural de um Estado. E, portanto, porque as empresas exploram especialmente a infraestrutura e esta estrutura assegurada e provida pelo Estado, então têm que pagar impostos nesse Estado. Daí que ele defenda que todas as jurisdições que garantem esta infraestrutura têm o direito de impor um imposto sobre o rendimento a estas atividades digitalizadas. Portanto, a partir de um determinado nível de agregação de dados, claro que até um determinado nível podemos sempre dizer que, efetivamente, a empresa não faz uma exploração significativa dos recursos públicos desse país e, portanto, não tributamos, mas a partir de um determinado volume de dados coletados, então aí há uma exploração significativa, há uma expressão económica relevante e um aproveitamento significativo destes recursos e tem que haver tributação. Podem-me perguntar, pois isso é tudo muito bonito, mas digam-me lá como é que precifica os dados, porque efetivamente é muito difícil fazer um cálculo do valor dos dados. E hoje o que se encontra verifica-se que há um desfazamento claro entre o valor de mercado do negócio e aquele que é reportado nas demonstrações financeiras. Pensem nas ofertas públicas do Facebook. Valor de mercado altíssimo. Demonstrações financeiras não tinham nada a ver com o valor de mercado. Porquê? Porque o principal ativo do Facebook são os dados dos utilizadores e eles não tinham qualquer impacto na demonstração financeira do Facebook. Isto é assim não só porque interessa a algumas empresas que isso seja assim, mas também é pela dificuldade que há hoje de medir os dados numa estrutura tradicional da contabilidade de balanço patrimonial. Os dados são um ativo muito complicado, os dados desvalorizam rapidamente, porque rapidamente ficam desatualizados, mas ao mesmo tempo também valorizam têm um valor aditivo. À medida que vão-se acumulando outros dados, eles vão valorizando.
É difícil calculá-los, é difícil e mais do que tudo nós temos que pensar, e aqui hoje já foi falado muito da simplificação, portanto temos também que pensar em soluções simplificadoras e é neste concreto que eu acho que recorrer aos métodos indiciários é uma solução. O que é que eu digo recorrer aos métodos indiciários? Ou seja, eu acho que para que cada Estado comece rapidamente a poder tributar os rendimentos desta economia digitalizada e das empresas digitalizadas, deve fazê-lo através de um método indireto, ou seja, o rendimento proveniente da coleta de dados deve ser calculado de forma indireta, atendendo ao volume total da coleta, medida em bytes, que é uma coisa que já é hoje muito habitual, ou mensal ou anualmente, isso terá que ser cada Estado depois a verificar qual é o melhor, o que é mais praticável. E isto significa o quê? Que cada Estado vai poder tributar o rendimento apurado com a coleta de dados que sejam transmitidos aos servidores da empresa por utilizadores cujo IP ou qualquer outro meio de geolocalização se situa nessa jurisdição, independentemente dos coletores de dados estarem onshore ou offshore. Vejam que eu não olho para a localização dos coletores de dados, olho para a localização dos utilizadores. Poder-me dizer, doutora, mas isso tem um problema, porque os IPs são camuflados. É verdade, tem sempre problemas técnicos, mas é mais difícil, ou melhor, há menos incentivos para o utilizador camuflar o seu IP do que aquele que haveria se fosse para os coletores de dados. Os utilizadores não estão muito importados se o seu IP é ou não rastreado neste tipo de atividades. Isto, para mim, está de acordo com aquilo que eu interpreto que é o papel da tributação na economia digitalizada e nas atividades digitalizadas. A tributação tem que funcionar como uma unidade de medida. E uma unidade de medida, quer dos benefícios usufruídos pelas empresas digitalizadas, quer da capacidade que estas empresas têm de gerar rendimento através do aproveitamento dos recursos públicos. Claro que isto coloca fim a uma tradicional dicotomia entre princípio do benefício e princípio da capacidade contributiva. Dicotomia que eu nunca compreendi, muito menos compreendo agora na economia digitalizada. As duas podem estar completamente em diálogo e devem estar. Quanto à segunda questão, e para respeitar o tempo, quanto à segunda questão, nós vimos que há uma faceta da economia digital que é evidente, é que os tradicionais elementos de conexão territorial, que têm uma aceitação a nível internacional muito grande, estabelecimento estável, residência e afins, perderam hoje, pelo menos em parte, deixaram de ser ferramentas de equidade para passarem a ser um verdadeiro obstáculo à tributação do rendimento das empresas. Temos algumas tentativas de adaptação do conceito de estabelecimento estável. Há quem fale em estabelecimento permanente digital, há quem fale em presença digital significativa, há quem fale em estabelecimento permanente virtual. Bom, inúmeras tentativas que eu costumo dizer que são desesperadas e infrutíferas, desde logo por dois motivos. O estabelecimento estável foi pensado para uma realidade distinta, foi pensado para uma realidade em que a economia era fixa. Não é o caso. E por outro lado, porque foi pensado com um objetivo que é o oposto do que hoje temos, foi pensado com o objetivo de evitar a dupla tributação. Ora, o que nós andamos hoje a correr é evitar a dupla não tributação. Portanto, como é que nós podemos adaptar estes conceitos? Pergunta-se então, mas fica uma lacuna, como é que nós vamos conseguir resolver esta lacuna? Primeiro ponto, nós temos que compreender, ou acho que devemos compreender, que esta lógica de tudo ou nada, que estava muito subjacente à distinção entre residência e fonte, tem que acabar. Hoje o rendimento tem múltiplas fontes. Uma empresa digitalizada obtém rendimento em inúmeras jurisdições e, portanto, todas as jurisdições que asseguram e prevêem diferentes tipos de recursos públicos a essas multinacionais para que elas levem a cabo as suas atividades, vão participar na sua cadeia de valor. E se vão participar na sua cadeia de valor, têm que lhes ser reconhecidos direitos de tributação sobre os lucros transfronteiriços dessas empresas, mesmo que essas empresas não tenham nenhuma ligação física, nenhuma presença física com essas jurisdições. E têm porquê? Têm porque elas só conseguem levar a cabo a sua atividade, repito, porque beneficiam especialmente de toda a infraestrutura que o Estado fornece, que essas várias jurisdições fornecem e sem as quais não era possível a coleta e mineração de dados.
Então pergunta-se, então, mas como é que resolve? Se não vai para o estabelecimento estável, como é que resolve? Tributação na fonte. Não vale a pena andarmos, a bicicleta já foi inventada, a roda também, nós conseguimos nos nossos princípios tradicionais da tributação encontrar solução. Tributação na fonte consegue-nos fazer uma alocação global do lucro das empresas entre os países de origem, ou seja, entre os territórios onde o rendimento é produzido, onde se situa a localização económica da produção. Isto pode levantar outro problema que eu não vou discutir, que é, então, como é que depois repartimos os direitos tributários entre os vários Estados? E aí discute-se, então, mas será que os preços de transferência ainda têm razão de ser? Será que devemos de partir para uma repartição formulaica? Não é um problema que vou chatear aqui, problema grande, não vou porque estou a fugir dele também. Outro problema que me podem dizer, então, mas, doutora, como é que o benefício, está sempre a falar do benefício, mas como é que benefício, como é que nós conseguimos apurar o benefício que essas empresas têm? Aqui temos que ir por aquilo que muitos autores defendem de um benefício presumido, ou seja, o nosso objetivo é sempre coordenar direitos tributários com recursos públicos proporcionados por cada país com os quais estas multinacionais contactam. E, portanto, a ideia é, se uma empresa desenvolve aqui atividades digitalizadas numa determinada jurisdição, mesmo que não tenha nenhuma localização física na mesma, ela só o faz porque explora os recursos públicos dessa jurisdição, porque se não o fizesse, não conseguia levar a cabo a sua atividade de forma digital nessa jurisdição. E, portanto, presume-se aqui um benefício. E desta forma nós conseguimos aqui fugir a esta discussão de que o benefício, que só se pode obter um benefício quando há presença física. Não, isso não é verdade. Por último, e para acabar, dizer-vos apenas que acho que os utilizadores também têm aqui um papel muito importante. Porquê? Porque os utilizadores funcionam quase como um canal do benefício fornecido. Eu comecei-vos por dizer que os utilizadores são os verdadeiros prosumers, são eles que fornecem os seus dados, são eles que participam muitas vezes na cadeia produtiva de uma empresa digitalizada e são eles que fazem o ponto de conexão entre a fonte e estas empresas digitalizadas, e fazem duas formas distintas. Primeiro, porque a jurisdição da fonte concede aos utilizadores uma série de recursos públicos que influencia profundamente a relação desses utilizadores com as empresas digitalizadas. Se o mercado é ou não, se tem ou não escolaridade, se há proteção social, se há infraestruturas, se há telecomunicações. Lembrem-se de uma coisa, há mercados de dados vastíssimos, Índia, entre outros países, que não são mercados apelativos, apesar de serem tão vastos. Porquê? Se temos tantos dados? Porque falta esta infraestrutura, porque não temos muitas vezes uma população formada, com acesso à tecnologia, que seja realmente... não é um mercado cujos dados sejam apetecíveis, que sejam vendáveis. Por outro lado, além disso, e repito, para além de esta fonte conceder ao próprio utilizador uma série de benefícios que vão influenciar o comportamento que eles têm com as próprias empresas digitalizadas, as próprias empresas digitalizadas também apenas conseguem minerar os seus dados porque fazem um aproveitamento especial da infraestrutura e da estrutura assegurada pelo Estado. E, portanto, muito rapidamente foram as duas questões que gostaria aqui de ver discutidas convosco. Isto são só propostas, mas acho que temos que começar a deixar de nos lamentar e dizer que não conseguimos tributar a economia digitalizada e temos que começar a tentar encontrar soluções para a mesma. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, professora Marta. É muito provocante essas indagações, porque vejo que não temos soluções, mas que temos várias perguntas que podem levar ao caminho como uma forma de tributar. Convido a professora Cecília Meirelles para a sua fala. Um bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar-vos. Eu não sou professora, eu sou uma simples jurista, embora formada aqui nesta Casa de Coimbra, o que eu acho que nesta sala conta alguma coisa, mas sou uma simples jurista e passei grande parte da minha vida, nos casos, a trabalhar com empresas e noutra a trabalhar sobretudo no setor público e no Parlamento. E foi precisamente no Parlamento em Portugal que eu lidei bastante com as questões fiscais, porque estava na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas.
E, portanto, eu não preparei, neste painel que se chama Novas Tendências, eu não preparei uma intervenção técnica sobre o que podem ser novas tendências, preparei uma intervenção que é política, partilhando um bocadinho uma reflexão, quais é que podem ser as novas tendências de fiscalidade no mundo, na Europa e, sobretudo, em Portugal. Porquê? Porque eu acho que o mundo é sempre comum, é um lugar comum, já quase há 20 anos dizia-se, quando se falava em previsão económica, que fazer previsão económica que era quase como a teoria dos jogos. Davam-se uns palpites e havia sempre alguns que acertavam e alguns que erravam. E fazer previsão, sobretudo de política fiscal, eu acho que é um bocadinho a mesma coisa, com a diferença que o mundo hoje em dia está cada vez mais inseguro e cada vez mais incerto. E se eu tivesse que olhar para a Europa e escolher novas tendências de fiscalidade, seria difícil. E seria difícil, empresarial, bem entendido. E seria difícil porquê? Porque a própria Europa em si mesma, do ponto de vista, nós falamos muito da União Europeia, mas do ponto de vista do seu coletivo enquanto unidade de fiscalidade empresarial, é completamente diversa entre si. Ou seja, as tendências, as perspectivas e as realidades de políticas de fiscalidade empresarial são completamente diferentes dentro da Europa. Aliás, é bom lembrar nesta matéria que na União Europeia a matéria de política fiscal é uma matéria de soberania dos Estados e, portanto, a União Europeia não pode tomar decisões em matéria fiscal. E esta é a primeira, eu trouxe-vos 3 reflexões, três pistas do que eu acho que podem ser desenvolvimentos. Esta era a primeira que eu deixaria. A União Europeia está neste momento a começar as discussões dos seus orçamentos para os anos que vêm. Vai começar a surgir a necessidade, que sempre esteve prevista, mas vai começar a estar cada vez mais na agenda, a necessidade de pagar os empréstimos que foram feitos na altura do Covid, e que foram relativamente inovadores na altura, mas também vai ser inovadora a necessidade de os pagar. E para os pagar vai ser preciso, provavelmente, que a União Europeia cada vez mais procure recursos próprios, que foi, aliás, aquilo com que os Estados concordaram na altura em que foram feitos esses empréstimos. Só que toda a gente diz, e eu acho que todos os Estados dirão, sim, a União Europeia, recursos próprios. Bom, mas recursos próprios são impostos? É que neste momento, de acordo com os tratados, não há impostos europeus. Eles têm que ser decisão dos Estados-membros. E mesmo que sejam decisão dos Estados-membros, é também preciso perceber se vão surgir ou não novas fontes de receita. Quais? Na altura, eu lembro-me na altura em que se falou desta necessidade, falava-se em coisas como o famoso imposto das transações financeiras, ou vamos tributar as grandes tecnológicas, vamos tributar a Amazon, vamos tributar a Google. Era disso que se falava. Isto vai ser para as grandes empresas e nenhuma empresa europeia vai sentir. A realidade política normalmente é que quando um Estado ou quando uma união de Estados diz aos cidadãos e às empresas isto vai ser só para os muito ricos, vai ser só para os grandes, e o resto das pessoas e o resto das empresas não vão sentir aquilo que a experiência me leva a crer, é que nós todos vamos acabar por sentir aquilo no nosso bolso de uma maneira ou de outra, e portanto esta é a primeira tendência que eu acho que se vai verificar na União Europeia. A União Europeia cada vez mais vai precisar de fundos, não é só a defesa ao contrário do que nos estão a dizer, são ainda mais coisas. Precisando de fundos, precisa de recursos próprios. Ora, os Estados e as uniões de Estados, recursos próprios que não sejam impostos, há alguns, mas não há muitos e, portanto, esta é a primeira tendência. Acho que a criatividade aqui já sempre foi bastante grande e eu acho que se vai expandir. Em segundo lugar, tendências em Portugal. Eu acho que haverá uma tendência para a diminuição, pelo menos, da taxa de IRC. E aqui, eu disse há bocado que os países são muito diferentes, porque se nós formos comparar aquilo que fala-se, a tendência da União Europeia, se formos comparar, por exemplo, a tendência na Holanda ou a tendência na Irlanda com a tendência em Portugal, nós vamos descobrir políticas de fiscalidade empresarial que são completamente distintas e completamente diversas. Aliás, nós tivemos já uma diminuição da taxa de IRC e em Portugal nós tivemos
3 meses e um orçamento quase todo a discutir uma baixa de 1 ponto percentual numa taxa de IRC que já é das mais altas, quer do ponto de vista estatutário, quer do ponto de vista efetivo. E, portanto, quando já é das mais altas, quer do ponto de vista estatutário, quer do ponto de vista efetivo, e nós passamos 3 meses para diminuir 1 ponto percentual, é fácil de perceber o caráter simbólico da taxa de IRC e o que é que isto significa? O que está previsto no programa de governo que está a ser discutido e que deverá passar é que ela baixe. Eu ontem via até aos 17%, ontem via baixa histórica aos 17%. Quem visse aquilo parecia que 17% ia ser a taxa de IRC mais baixa da Europa. Muito longe disso, 17% é uma taxa de IRC que estará na média ou até acima da média do que são as taxas de IRC praticadas e, portanto, isso em Portugal é considerado uma coisa quase revolucionária e pró-empresarial, mas o mundo não acaba nas nossas fronteiras e a realidade é que mesmo os 17% não são particularmente competitivos enquanto taxa de IRC. Acresce outra coisa que eu não sei se será a tendência, alguma coisa me diz que não, porque é mais difícil de explicá-lo do ponto de vista da opinião pública, mas a tendência para, aparece mencionado no programa de governo a vontade de simplificação. Eu devido sempre muito a estas vontades até as ver. Porquê? Porque em Portugal a tendência não é legislativa, não é nem nunca foi de simplificação, não vejo ela acontecer. O nosso IRC é complexo, quer do ponto de vista de algumas matérias, quer do ponto de vista, por exemplo, dos benefícios fiscais e da maneira como se articula com os benefícios fiscais. Eu preferiria uma taxa inferior e menos benefícios fiscais, mas isso, como aliás no IRS, acho que quando se cria uma teia tal, os benefícios em si podem ser justos, mas quando se cria uma teia tal que é preciso uma equipa de especialistas para os destrinçar, nós estamos sempre a distorcer a justiça entre contribuintes. Bem, mas esta é daquelas coisas que eu já há 20 anos que vejo escrita e nunca vi feita e, portanto, o meu ceticismo leva-me a crer que será difícil fazê-lo, mas vem mencionada alguma tendência para a simplificação e gostava também de salientar isto. No caso português, nós temos uma taxa de IRC que é também ela progressiva, coisa que, não sendo caso único, também não é o mais comum no panorama europeu, ou seja, as nossas empresas não pagam todas a mesma taxa de IRC, depende da dimensão e continua a prever-se isto, embora esteja previsto que na derrama estadual se vá atenuando essa progressividade, a verdade é que se está a prever uma taxa de IRC para PMEs e outra para empresas grandes, isso significa que há aqui uma progressividade que do meu ponto de vista não faz sentido, mas que lá está, é a maneira como filosoficamente quase nós vemos as grandes empresas como inimigas da economia. Em terceiro lugar, em Portugal, eu deixava-vos esta questão, que é também, e que se prende com a questão europeia, que é o favorecimento ou não da concentração. Nós encontramos no programa de governo, no caso português, alguns sinais de que a fiscalidade empresarial passará a ser mais amiga da concentração de empresas, portanto, do ganhar de dimensão das empresas e dos grupos económicos. Isto vai muito ao arrepio de uma discussão que é muito ideológica em Portugal, que é quase de... Porquê? Porque a esmagadora maioria das empresas em Portugal, como na generalidade dos países, são pequenas e médias empresas. Isso não quer dizer que a maioria do PIB não seja gerada em grandes empresas e, portanto, esta dicotomia acontece sempre. Mais uma vez, aquilo que li no programa de governo é a tendência para o favorecimento de algumas medidas fiscais que não penalizem operações de concentração de empresas. Vamos ver se elas se transformam em realidade ou não. Eu acho que isso pode ter algum eco na política fiscal e nas novas tendências fiscais no seio de vários países da União Europeia. E explico porque isto tem alguma relação com o painel que me antecedeu. Porquê? Nós vivemos num mundo, eu acho que aqui podemos estar todos de acordo, o mundo é agora mais competitivo e, sobretudo, mais competitivo entre blocos geopolíticos e do ponto de vista comercial do que era há um ano. E eu lamento dizer isto, mas na economia o tamanho importa. E o tamanho de uma empresa para competir num mundo global importa. Uma empresa para conseguir competir com eficácia num mundo global precisa de ter uma determinada dimensão. E a verdade é que
também não é difícil perceber onde é que estão as empresas de maior dimensão. Estão cada vez mais fora da Europa, noutros blocos, como seja os Estados Unidos ou como seja a China, e cada vez menos, se nós formos ao ranking das 10 maiores empresas do mundo, das 20 maiores empresas do mundo, cada vez menos encontramos europeias e cada vez mais encontramos de outros blocos. Eu acho razoável que a Europa se comece a preocupar com isto e, preocupando-se com isto, vai chegar à seguinte conclusão: nós precisamos de favorecer a criação de entidades maiores e de empresas maiores. Há aqui uma nuance. Porquê é que acontece também isto das empresas maiores estarem cada vez mais fora? Isto também tem a ver com a inovação e com o aparecimento de novos negócios. Com mais inovadoras são as empresas, com mais dedicadas a serviços elas são, mais fácil se torna elas serem globais e terem escala mundial. É mais fácil uma empresa de serviços operar em todos os países do mundo do que uma empresa de bens operar em todos os países do mundo. E é isso que também, é por isso e por causa dessa inovação e dessa utilização das redes e de fenómenos que não são materiais, é isso também que explica o aparecimento destes enormes gigantes e que trazem grande complicação, porque obviamente em muitos casos eles operam em muitos países em que não é possível tributá-los ou em que é muito difícil tributá-los e, portanto, isso torna-se muito difícil. Eu salientava aqui que neste clima que nós estamos a viver, que eu não lhe chamaria de guerra económica, mas lhe chamaria de tensão económica entre vários blocos, e dois desses blocos são a União Europeia e os Estados Unidos, eu chamaria a atenção para o facto de que a Europa, os países europeus e a União Europeia são sobretudo exportadores de bens para os Estados Unidos, mas são também importadores de serviços dos Estados Unidos. Ou seja, se no caso dos bens nós exportamos muito mais para os Estados Unidos do que eles exportam para nós, já no caso dos serviços não é bem assim. Isso tem a ver precisamente com muitas destas grandes empresas e, portanto, eu acho normal que neste clima de tensão comercial, fala-se muito em tarifas, mas há muitos, eu não diria numa guerra, mas numa tensão, há muitos instrumentos de pressão. As tarifas são aqueles que nós temos ouvido falar e são um deles, mas há muitos outros e há muitos mais. E, portanto, eu acho normal que nós, na fiscalidade empresarial, sobretudo na fiscalidade de serviços e de grandes multinacionais, eu acho normal que nós tenhamos aqui tendências que tenham também a ver com esta guerra e com esta tensão. E, portanto, esta era a terceira tendência que vos deixava e fico ao dispor depois para algumas perguntas. Obrigada. Obrigado, Cecília, por cumprir o tempo e ainda deixar um pouco mais de tempo. Mas é muito bom essa visão mais globalizada de que o problema também não é só local, mas também enfrentar os grandes blocos que têm fornecimento de dados, fornecimento de serviços e essa competitividade também necessária. Convido agora para a Serena Cabrita para fazer a sua intervenção. Bom dia, obrigada aos resistentes nesta manhã que já vai longa. Muito obrigada ao Dr. Nuno Barroso pelo convite que me dirigiu para estar aqui e à coragem também de ter aqui uma consultora fiscal. Eu sou advogada, gosto de me ver assim, também sou académica, mas hoje dispo as vestes de académica e vistas de consultora e gosto de me ver como uma daquelas consultoras que não ajuda na fraude, mas ajuda no cumprimento das obrigações fiscais e a navegar nestas normas todas e nestes 512 benefícios que as empresas de bem querem beneficiar e querem utilizar da melhor forma e querem cumprir as regras e querem chegar às inspeções que Vossas Excelências farão da melhor forma e claramente depois nos tribunais, quando são a fase dos litígios, serem bem-sucedidas. E, de facto, não é fácil neste mundo complexo ser uma empresa a navegar nesta panóplia, neste sistema fiscal que ouvimos falar esta manhã, começando pelo ilustre professor Casal Tanabais, que de facto começou pelo essencial. É que não basta brincarmos só com as taxas e baixarmos taxas para obtermos os efeitos que pretendemos. Os benefícios fiscais também foram introduzidos ao longo dos anos e chegamos aos 500 e tal benefícios fiscais que agora estamos neste caos que ninguém se entende e penso que se calhar no Brasil pode estar numa situação parecida, não sei.
mas adivinho que com as camadas estaduais e federais e municipais possa estar uma situação parecida de caótica de benefícios sucessivos em camadas, porque as descidas das taxas por si só não condicionam comportamentos e muitas vezes os benefícios servem para condicionar comportamentos pela positiva, por exemplo, os mecenatos ou outras situações que se queiram induzir ou que se queiram beneficiar, por exemplo, os benefícios em sede IRS para as pessoas portadoras de deficiência, etc. Portanto, não são só paliativos que se fazem porque não se quer descer as taxas ou porque se quer beneficiar alguém, mas também porque são situações de emergência social, ambiental, cultural. Portanto, há várias razões para a criação de benefícios que não têm nada a ver com a descida das taxas. Claro que a não elasticidade das taxas faz com que se criem também outros incentivos na lei, e aí não falaria de benefícios, mas de incentivos, para que as empresas não desistam de vir para Portugal e que a economia seja competitiva, Portugal ou Brasil ou outros países que criam incentivos. E por isso é que falamos de incentivos e não só de benefícios. E é, portanto, importante, quando falamos das novas tendências da tributação das empresas, distinguirmos um pouco, quando falamos das gorduras deste sistema fiscal e daquilo que tem que ser limpo, também daquilo que tem que ficar. Porque é importante que nós continuemos a ser um país que continua a trabalhar na estabilidade fiscal, e alguém falou esta manhã, e muito bem, penso que foi o Dr. Carlos Alves, na estabilidade que precisamos de ter. Aliás, mais do que uma pessoa falou na estabilidade, que é importante que tenhamos, e não podemos todos os meses de outubro de cada ano, com o Orçamento de Estado, ter uma revolução no nosso sistema, pese embora o nosso sistema com mais de 35 anos já precisaria de uma limpeza ou de uma reforma, talvez, isso posso estar de acordo, mas a estabilidade é um valor que devemos prezar, mas também a competitividade. E, portanto, se não conseguimos alcançar a competitividade porque não conseguimos mexer nas taxas, agora parece que sim, os incentivos continuam a ser importantes, os bons incentivos continuam a ser importantes. Se calhar o trabalho que tem que ser feito é exatamente o de limpeza dos incentivos inúteis, os incentivos anacrónicos, os incentivos que já não fazem sentido, os incentivos que já não servem para nada, e esses sim, mas já houve uma comissão que andou a trabalhar 2 anos e meio, que produziu um relatório que ninguém sabe onde está e que está engavetado e que, ao contrário do que se possa pensar, os senhores empresários deste país e os investidores estrangeiros gostariam de saber qual é o resultado desse trabalho e gostariam de ter condensado num diploma único todos os benefícios que Portugal tem para oferecer. Portanto, é errado pensar que os empresários não estão contra as reformas fiscais ou não querem saber o que é que há de, ou não querem que haja um sistema simples e fácil de entender, especialmente os investidores estrangeiros. Portanto, a justiça fiscal, os custos de contexto, a simplificação, são amigos do empresário, não são inimigos do empresário. E o grande empresário, ao contrário do que se possa pensar, não é um bandido que está fechado a pensar, também haverá, imagino que haja pessoas menos bem intencionadas e criminosos, esses devem ser tratados pela justiça criminal e pela justiça que tem que agir, não é? Mas também há os que estão bem intencionados. E esses são aqueles que se dirigem ao fisco pedindo, antes de fazer os seus investimentos, os pedidos de informação vinculativa, os famosos rulings, pedindo, olhem, eu quero fazer um investimento em Portugal, vou para a esquerda ou vou para a direita, é assim que devo fazer, é assim. E esses são esses que devemos acarinhar e devemos tratar bem. Se tivermos um sistema simples, se calhar não vai haver tantas complicações. Portanto, acho que também temos que destruir alguns demónios de que é tudo mau e que as grandes empresas e que os grandes investimentos e que os investidores são todos uns bandidos terríveis e que os consultores são todos uns senhores muito maus e muito amigos da fraude e da evasão fiscal. Não é verdade. E a prova disso é que, quando se vai para o tribunal, a percentagem de ganho do contribuinte continua a ser elevada e, portanto, é a demonstração de que isso não é verdade. Ou seja, acho que um sistema simplificado e estável e competitivo vai ser favorável para o Estado e para as empresas e, sobretudo, vai atrair investimento, que é o que o país precisa, não é? E agora, centrando-me naquilo que penso que era também o repto que me foi feito, que era falar da competitividade das empresas.
Olhando então para o que é que eu acho que é positivo dentro daquela miríade de incentivos fiscais, porque eu acho que os incentivos são incontornáveis nas tendências da tributação empresarial. Porquê? Porque, quer queiramos, quer não, Portugal pode muito pouco nas suas escolhas fiscais. E Portugal e o Brasil. O Brasil pode um bocadinho mais. O Brasil é uma economia muito forte, como sabemos, está nos maiores fóruns económicos mundiais, pode mais que Portugal, e por isso, sendo o nosso país irmão, também podemos, se calhar, contar com o Brasil como um amigo para ajudar-nos a discutir os nossos problemas. Pode um bocadinho mais do que nós, mas nós podemos muito pouco nos fóruns internacionais. Somos um país pequeno, uma economia pequena, e estamos inseridos na União Europeia. Dentro da União Europeia teremos uma voz, claro que sim, estamos na União Europeia e podemos fazer-nos ouvir, mas é isso que somos, não é? Não decidimos por nós próprios, ou isoladamente. E as tendências europeias já estão por si só, com os pilares da União Europeia, o pilar 1, 2, 3, a construir várias medidas de combate à evasão fiscal e à estabilidade fiscal e a uma base mínima de tributação. O pilar 2 já foi transposto para Portugal, Portugal já está a aplicá-lo e os países europeus praticamente todos já os transpuseram, penso que há um que ainda não transpôs. Eis não quando é eleito um senhor dos Estados Unidos da América que decidiu unilateralmente que os Estados Unidos não vão aderir ao pilar 2, que é a normativa OCDE, que andou a ser discutida durante 5 anos, onde os Estados acordaram mundialmente que iria haver uma base das multinacionais mínima de tributação de 15% e que se ia garantir que todas as multinacionais acima de um determinado valor de faturação iriam ser tributadas mundialmente com um mínimo de 15%. E os Estados Unidos, unilateralmente, após a eleição de Trump, decidiu retirar-se, já anunciou que não vai aplicar o pilar 2. Portanto, o que é que até a Europa, não é Portugal, a Europa, sem os Estados Unidos, que é o principal destino das exportações europeias, fica completamente à mercê destas decisões unilaterais e, portanto, pouco podemos perante este tipo de situação. O próprio Brasil vai ser muito afetado pela esta decisão unilateral da retirada do pilar 2. Aliás, a OCDE já está a trabalhar em medidas, já vamos regressar, se calhar, a soluções pré-pilar 2 ou refinação de soluções para ver como é que vamos. Portanto, estas medidas de consensualização internacional são absolutamente essenciais para que se criem bases de tributação comuns que nos permitam depois, quando estabilizarmos universalmente e comumente bases de obtenção de receita para os Estados, aí podemos trabalhar a nível de incentivos eficazes para atrair investimento. Ainda não estamos nesse ponto ótimo, mas isso só vai acontecer quando houver um consenso internacional, e esse consenso só vai acontecer quando os G20 da vida acordarem efetivamente e de boa fé que vão estar todos de acordo, sem um player como os Estados Unidos, ou como a China, ou como as maiores economias mundiais estarem de acordo, não vamos conseguir fazer isto. E nós aqui em Portugal, no nosso pequeno país, vamos ter que nos agarrar àqueles que eu acho que são boas intenções, e estas até são fáceis de falar, porque vão da esquerda à direita, portanto foram criadas quer pela esquerda, quer pela direita, e foram mantidas, foram afinadas, vão-se mexendo, todos os anos sofrem umas afinações, mas acho que são de consenso, e portanto, politicamente até são fáceis de defender, e a minha análise não tem aqui nenhuma conotação política, eu acho que são bons incentivos que temos na nossa lei, eu gostava de vos falar de alguns, e acho que ainda tenho aqui alguns minutinhos. O primeiro, o ICE, o Incentivo Fiscal à Capitalização e Investimento, o chamado ICE, visa reforçar os capitais próprios, tornando as empresas mais resilientes quanto à sua capitalização e menos dependentes do crédito bancário, portanto, visa, no fundo, promover o reforço de capitais próprios através de uma dedução fiscal relevante que é conferida anualmente às empresas e, portanto, é uma boa medida, não vou explicar agora aqui tecnicamente como é que ela funciona, mas anualmente pode-se fazer uma dedução fiscal e isso surgiu e mantém-se já há alguns anos e tem resistido às mudanças de governo sucessivas e é uma boa medida, acho que estamos todos de acordo que é preciso capitalizar e fazer depender menos as empresas do crédito bancário. Temos também
o CIFID, que é um benefício que permite deduções fiscais se houver investimentos em investigação e desenvolvimento. Eu hoje ouvi aqui de manhã que não há controle nenhum sobre estes benefícios. Não é verdade. Estes investimentos têm que ser controlados pela ANI, a Agência Nacional de Investimento, que tem que certificar, com um certificado que é feito pelo Estado, é uma agência independente, que estes investimentos foram efetuados e que são elegíveis para o benefício. Portanto, não corresponde à verdade que não há investigação e depois a inspeção, a autoridade tributária vai verificar se este certificado existiu e, se não existir, este benefício é simplesmente anulado. Portanto, há todo um mecanismo que está articulado entre a autoridade tributária e a agência para que haja uma articulação e uma comunicação constante da verificação dos pressupostos para esta dedução fiscal pela utilização destes benefícios. O REFAI, que apoia são os benefícios quanto ao investimento produtivo, também muito interessante, que permitiu às empresas, quanto a ativos tangíveis, reforçar e melhorar toda a sua parte industrial, toda a sua parte, no fundo, refazer toda a sua parte, a sua digitalização, a sua substituição de ativos que estavam obsoletos. E agora o que aconteceu é que está a haver uma grande fiscalização por parte nas auditorias fiscais e das inspeções fiscais e está a haver uma onda de litígios para as entidades que não cumpriram os requisitos legais, é a vida. As que cumpriram, muito bem. As que não cumpriram estão a ser notificadas para justificar porque não cumpriram e as que acham que têm razão estão a ir para o tribunal, muito bem. É assim que deve funcionar o sistema, mas muitas cumpriram e muitas estão a passar e as estatísticas mostram isso mesmo. Depois também o incentivo à atração e retenção de talento, com o IFICI, aprovado ainda no anterior governo e agora regulamentado recentemente, no fundo, a atração de, no fundo, quadros superiores mas essencialmente pessoas das tecnologias, de profissões de valor acrescentado, profissionais qualificados, investigadores, especialistas em tecnologias ou de profissões de ponta para Portugal, com uma tributação em sede de IRS bastante reduzida em relação às taxas normais de IRS, portanto tem uma tributação de 20%, quando as taxas normais de IRS progressivas podem ir até 48% e até com algumas sobretaxas, e portanto é a atração de talentos para Portugal com um período de 10 anos em que a tributação é mais favorável para essas pessoas e está listada na lei, no fundo estão listadas as categorias profissionais e as atividades em que estas pessoas são elegíveis para este benefício. E depois também, muito interessante, o regime dos fundos de investimento. Eu chamei-lhe de fundos de investimento, mas na verdade são os organismos de investimento alternativo, que foi um regime recentemente publicado, há 2 anos, em que se criaram uma série de mecanismos de investimento em Portugal, seja investimento tangível, portanto em investimento imobiliário, mas também em valores mobiliários, com várias conformações jurídicas, muito competitivas, mas muito alinhadas com o que se passa fora de Portugal, no resto da Europa, com regimes de tributação modernos, mas obviamente com tributação à saída, portanto já na esfera dos particulares, já dos titulares do investimento, que podem ser pessoas singulares ou pessoas coletivas, muito eficaz e que tem atraído para Portugal muitíssimo investimento, tem suscitado muito interesse por parte dos investidores estrangeiros e que tem regras bastante flexíveis e de acordo com a diretiva europeia sobre o tema. Portanto, isto para vos dizer que não são figuras criadas autónomas ou de geração espontânea em que Portugal não cumpre as práticas internacionais e europeias. Essa também é outra questão importante de reter sempre, é que Portugal não está aqui isolado. Hoje de manhã também se falava aqui na tributação dos capitais por taxas liberatórias. Não é Portugal, é o mundo inteiro. Não há praticamente país nenhum da OCDE que tributa os capitais por taxas progressivas. E se Portugal fizer isso, pode fazer, é uma opção. Mas imediatamente vai deixar de haver mercado de capitais em Portugal. E isso é uma realidade. Quer dizer, podemos viver com isso, mas são opções financeiras que eu admito que quem está a governar tenha que ponderar. Portanto, não são opções muito fáceis de fazer. Mas isto para dizer aos nossos amigos do outro lado do Atlântico
que não são excentricidades portuguesas. Aliás, no Brasil, os capitais, inclusivamente os capitais empresariais, até têm uma tributação bastante mais favorável. A distribuição de dividendos, sabemos que nem sequer é tributada. Portanto, estas excentricidades portuguesas não são assim tão excentricidades noutras paragens. Depois, para terminar, porque já sei que o meu tempo ainda tenho 1 minuto e qualquer coisa. Só para terminar, a importância da justiça fiscal, não na justiça enquanto repartição, mas na justiça tributária, a justiça dos tribunais e o contencioso fiscal e o bom funcionamento da justiça enquanto pilar de atração e de estabilidade para que as empresas se sintam atraídas para vir para Portugal e presumo que também no Brasil seja igualmente um tema importante. Os tribunais têm que funcionar. Está em curso uma revisão das leis tributárias. O grupo de trabalho que foi constituído entregou já à Secretaria de Estado o produto final do seu estudo e esperemos que dê frutos desta vez, porque já houve um trabalho que foi há 15 anos atrás que foi para a gaveta. Espero que este não tenha o mesmo destino, porque de facto as leis fiscais desde 1999 que não são mexidas, portanto 2000 com a Lei Geral Tributária, e que não são mexidas de fundo e carecem de simplificação, porque a voracidade fiscal com a digitalização ficou muito mais agressiva e não foi acompanhada das medidas de garantia para os contribuintes adequadas, e portanto é preciso também fazer esses ajustamentos e de simplificação, mas também para verem o quanto é influenciada a vinda para Portugal, ou a atração de investimento para Portugal pela justiça fiscal. Uma das primeiras perguntas que, enquanto advogada, me fazem é quanto tempo é que demora um litígio em Portugal a ser dirimido nos tribunais tributários. Felizmente temos sempre a resposta da arbitragem, mas a arbitragem, primeiro, não deve ser uma solução permanente. Era bom que um dia pudéssemos dizer acabou a arbitragem, mas já não precisamos, que os nossos tribunais são espetaculares e num ano temos uma decisão, ou 6 meses, uma decisão de primeira instância. E a arbitragem não resolve todos os litígios, tem limites de alçada e também, em razão da matéria, também não resolve todos os litígios. Mas, de facto, a demora dos tribunais é um problema ainda em Portugal e espero que agora as reformas que estão em curso ou que se antecipam, porque não estão ainda em curso, resolvam o problema. E agradeço a vossa paciência, são estas as minhas ideias. Obrigada. Obrigado à consultora Serena por trazer essa visão também do mundo privado e também dessa visão mais globalizada enquanto da necessidade dos incentivos fiscais e que também a simplificação traz estabilidade para as empresas, contribuintes e o próprio governo também. Convido para a sua explanação doutor Eudaldo Almeida. Bom dia a todos e a todas. Eu ia iniciar reivindicando o tempo da professora Cecília Meirelles, que deixou 5 minutos, mas está acontecendo o inverso, o tempo está sendo reduzido. Era 20, passou para 18, agora foi para 16. Eu já ia anunciar aqui que você só tem 16. Que maldade! Está vendo? Foram reduzindo meu tempo, professor Vasco. Eu gostaria de saudar, através do secretário do Acre, o secretário Amarísio, que eu não conheço ainda do Estado do Acre, o único que eu não conheço, saudá-lo e saudar a mesa. Queria saudar o presidente da PIT, o Nuno Barroso, e assim está saudando todas as entidades, como a Papá, presidente em exercício da nossa FEBRAFIT, o Roberto Cupes, nosso presidente de honra, eterno presidente da FEBRAFIT, foi presidente 16 anos, o meu amigo Juraci, que também foi presidente da FEBRAFIT, e com isso, já que meu tempo está murchando e um baiano precisar de mais tempo, gostaria de saudar também todos os colegas aqui presentes, justificar a ausência da minha chefe, minha economista, especialista principal do BID, Cristina McDowell, que, por outras necessidades dos próprios estados na linha de crédito, estava prevista para aqui, não está, mas estamos aqui com minha amiga a professora Fátima, minha eterna professora, e a nossa colega Sandra, do Ceará, que será palestrante no lugar da nossa querida
Cristina. Já que o meu tempo foi cortado, foi reduzido, né, eu ia reivindicar mais 5 minutos, eu vou direto ao ponto. Muito bem, professora Fátima, direto ao ponto. Vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre essas tendências, né, na tributação das empresas e vou percorrer alguns assuntos relacionados a essa com a brevidade que for possível. E nós vamos começar aí, deixa eu ver, ok. Aí está a agenda, bem simples, uma agenda curta, as obrigações tributárias e a importância das obrigações acessórias, a obrigação principal, fim do cheque assinado em branco, o IVA no Brasil através do Split Payment, que a minha amiga Luciana Grilo pediu. Eudaldo, você vai falar também sobre isso, já falaram, vou falar, e ela vai falar de novo. Ela disse que vai cantar no lugar disso, não sei cadê ela, mas ela disse que ia cantar na hora dela, porque ia faltar assunto. E nós vamos falando sobre este ponto, eu vou já começar aí. A fatura eletrônica no Brasil, a nota fiscal eletrônica, o nosso secretário API, a quem eu peço uma salva de palmas, porque ele foi um guerreiro. E eu conheci o secretário API quando ele era secretário executivo do Ministério da Fazenda e dirigia os CONFAS. E eu era coordenador geral do INCAT, e o secretário API de lá para cá, como eu e todos nós, amadureceu para saber sair das engrenagens políticas. E ele foi, né, um guerreiro nessa questão da reforma tributária. A gente vai aprendendo, né, secretário API, o que não dá, o caminho que não dá, e vai pelo caminho que dá. A fatura eletrônica do Brasil, a nota fiscal eletrônica, foi uma revolução silenciosa. E essas palavras não são minhas. Essas palavras foram para o professor Vasco Banco Guimarães, quando eu escrevi pela primeira vez sobre a nota fiscal eletrônica. Ele foi meu orientador lá na ESAF, no curso de Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal. O professor Vasco, ao verificar o trabalho, disse: Eudaldo, a nota fiscal eletrônica vai ser uma revolução silenciosa. Isso foi em 2007. E eu não sei se daqui eu consigo apertar o vídeo, mas... O branco? Passa para mim. Bem rápido. É difícil se acostumar com ele, o som da burocracia. Aqui ela também tem peso e tamanho. Ocupa um prédio inteiro com pilhas de papéis. São livros e caixas com a movimentação fiscal dos últimos 5 anos. A empresa distribuidora de medicamentos emite uma média de 150 mil notas fiscais por mês. Elas têm 4 vias, 2 vão para o cliente, uma para o arquivo e outra para o fisco. 12 funcionários cuidam da organização dos documentos. No ano passado, a empresa gastou R$250 mil só com a impressão de notas fiscais. Com o novo sistema de emissão eletrônica... Pode parar, está ótimo. Essa é uma homenagem, eu peço a salva de palmas, meus colegas do Rio Grande do Sul, meu amigo Ricardo Neves, a secretária Priscila, onde começamos a nota fiscal eletrônica e no modelo que qualquer país pode adotar, criando Secretaria da Fazenda Virtual. A nota é autorizada do Iapoque ao Chuí, independente da infraestrutura local. É só aderir à Cefaz Virtual. Isso pode ser implementado na Europa, pelos países, e integrar a fatura eletrônica tranquilamente, criando-se um modelo para isso. E, em 2004, colegas valorosos, entre eles o Ricardo, colegas lá também do nosso estado... Quanto tempo eu tenho? Só para eu saber. 10. Porque o tempo é decrescente mesmo. Então, colegas valorosos estiveram no Chile, primeiro país a ter fatura eletrônica, o Brasil foi o segundo. Em 2005 tivemos as normas. Em 2006, já a DIMED, que foi essa empresa aí, autorizou a primeira nota fiscal eletrônica no Brasil, que foi no estado do Rio Grande do Sul. Daí por diante foram criados muitos documentos fiscais eletrônicos, e aí minha homenagem aos colegas do INCAT, o Álvaro Bahia, Vinícius e muitos outros que trabalharam junto com o colega da Receita Federal, já trabalhamos em parceria, criamos a nota fiscal eletrônica no Brasil. Depois surgiram muitos outros modelos que aqui não cabe mencionar. Nós começamos com 19 empresas, até a secretária, nossa secretária de Salvador me perguntava ali: Eudaldo,
o split payment vai existir, vai funcionar? Vai, mas o boi se come aos bifes, então terá que ser aos poucos. E nós começamos só com 19 empresas, hoje temos mais de 2 milhões de emissores, mais de 50 bilhões de documentos fiscais autorizados, B2B, mais de 58 milhões de documentos são autorizados diariamente nas operações para o contribuinte, e a volumetria calculada na reforma é de 10 bilhões de documentos mês. Exige uma infraestrutura fantástica para isso. A obrigação principal e a obrigação acessória. Por que eu fui falar de fatura eletrônica, falando de tributação? Nós sabemos, né, desde o início, primeiro ano na faculdade, quando nos debruçamos sobre direito tributário, que existem obrigações principais e acessórias. A nota fiscal é uma obrigação acessória, mas ela foi transformada como instrumento, através da fatura eletrônica, para definirmos a obrigação principal com mais segurança. E aí que veio o fim do cheque assinado em branco. O que é isso? Ao se conceder uma inscrição, a se conceder um cadastro, aquele contribuinte emite uma fatura para um terceiro que já goza de um crédito que muitas vezes não foi pago. E aí veio a ideia do split payment. O que é isso, Ronaldo? É o crédito sem o correspondente pagamento do imposto, ele prejudica a concorrência, causa a injustiça fiscal. Então, a fatura eletrônica criou as bases, e já foi dito isso, desde a primeira palestra para o secretário API, e na hora eu mostrei a minha amiga a professora Fátima, para não dizer que eu estou plagiando, está aqui, já está pronta a minha palestra, estou falando sobre isso, e o secretário API está falando do documento fiscal eletrônico, como não poderia deixar de falar. Então, essa é a nova revolução silenciosa. Por que é a nova revolução silenciosa? Porque o recolhimento do imposto na liquidação financeira da operação. Então, A vende para B, o valor da mercadoria é 100, o valor do imposto é 25. Na hora que liquidou a operação, liquidou também o imposto. Isso é fantástico. Mas, Odaldo, isso não é o IVA normal. Mas nós, brasileiros, não costumamos fazer a coisa da forma normal. Nós gostamos de fugir um pouco às regras. Até o professor Vasco, uma vez lá no curso, ele querendo entender mais o CMS, ele disse, Odaldo, vocês são muito inteligentes. Por quê? Vocês conseguiram complicar bastante o imposto, entendeu? E conseguimos mesmo. E agora estamos tentando descomplicar com a reforma tributária. O split, ele tem diversas modalidades, já atrapalhando de vez a minha amiga Luciana. Ele pode ser inteligente, né? Segregação e recolhimento com base nos valores destacados dos documentos fiscais e devolução dos valores paga maior em até 3 dias. É isso que está previsto, é isso que está na lei complementar 214, com 544 artigos e 7 anexos. É um compêndio bem delicado. E é isto que os técnicos estão trabalhando para que funcione. Vai funcionar, Eudaldo? Acredito que sim. O split super inteligente, liquidação financeira, já considerando-se os créditos na base. E quando está falando de créditos, não é só o imposto pago, são os créditos previstos na legislação. Eles também já estarão ali contemplados para este pagamento do imposto de uma forma super inteligente, ou seja, só aquilo que foi residual. Eudaldo, o contribuinte deixa de ter o conta corrente? Não. O conta corrente vai continuar a existir. Só que o período de apuração será feito mais à frente e no documento fiscal já existe um controle de pagamentos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mas quando a gente começou com a fatura eletrônica, muitos diziam que isso não vai acontecer, isso não vai funcionar. Um secretário uma vez disse assim, um subsecretário, amigo nosso, que eu não vou citar o nome, mas foi lá da Paraíba, ele disse assim, presidente de associação muitas vezes e tal, ele disse assim, quase eu já disse o nome, né? Ele disse assim, secretário, vamos entrar no projeto piloto da nota fiscal eletrônica, só tiveram 6 estados, né? Ele disse, você acredita nisso? Isso não vai funcionar. A gente só aprovou isso no Confaz porque eles têm brilho nos olhos, eu e a minha equipe, tem brilho nos olhos, mas isso não vai acontecer. E vamos aqui que o tempo ali está correndo. 5 minutos é uma vida, ainda mais com aquela prorrogação. A obrigação principal, o fim do cheque assinado em branco, vamos aí continuando, o split simplificado. O que é isso, Eudaldo? Aqueles setores, e eu falava isso com a secretária Giovana de Salvador há pouco, o split simplificado é o seguinte, o contribuinte, ele
já são feitos cálculos médios, por exemplo, setor de supermercado, com a tributação, um bom mercado paga cerca de 5%. Então, se tributa só neste percentual, em termos de split, ou seja, de pagamento já realizado na liquidação da operação, e depois se cobra qualquer ajuste no período normal de apuração. E está ali o pai, ali, um dos pais da reforma, né? Se tiver que pagar a pensão, você não quer ser o pai, mas é o pai. O Rony, que não me deixa mentir. E eu já estou nas conclusões, nem parece, né? Nem pareço baiano, ainda tem 4 minutos ali. Entendemos que existe a tendência de obrigações tributárias das empresas se resumirem a emitir as faturas eletrônicas, ou as notas fiscais eletrônicas, no caso do Brasil, e recolher os respectivos impostos. Esta é a única obrigação que a gente quer das empresas. É o que perseguimos no INCAT, instituição que eu fiz parte, e aqui nós temos o Ricardo Neves, que é o coordenador-geral adjunto. Meu amigo Luiz Dias não pôde estar aqui, porque a professora Ana, lá na maestria, está exigindo muito dele, né, minha amiga, a professora Ana, nossa presidente. Então, a maestria está exigindo, tanto que o Luiz não conseguiu vir, mas é o nosso coordenador geral. Então, o que a gente persegue é isso. Emitiu o documento fiscal, ele tem um negócio chamado CECLES, que a gente criou lá. O contribuinte vai dizer assim, minha tributação é essa, os produtos são esses, estão codificados, o imposto é esse, e o documento já é o suficiente para que persigamos a cobrança do imposto, tá? Esse negócio da declaração, esqueçam, a declaração vem depois. E aí a outra tendência é que os créditos do imposto decorrem efetivamente dos valores liquidados. Acabou aquele negócio de crédito pose, gato e rato, ficar correndo atrás, ficar buscando o que não pagou. Não pagou, não tem crédito. Busque um bom fornecedor, tire do mercado o mau fornecedor, e por aí a gente vai. E terceiro, as administrações tributárias devolverem e implantarem a declaração assistida, assim como a apuração dos impostos, disponibilizando a respectiva forma de pagamento. Esse é o terceiro ponto. Pagamento vai ser por PIX, pagamento vai ser por boleto, das diversas espécies. O boleto PIX dinâmico, mas a administração tributária vai prover esse serviço, vai disponibilizar o contribuinte. Emitiu o documento fiscal, emitiu corretamente, colocou o CECLES, classificou sua tributação, a administração tributária faz o resto e diz, está certo ou não está certo. É uma declaração assistida. E eu não posso perder de minhas anotações aqui. Já marchando para o final, finalmente mesmo. A nota fiscal eletrônica, que está em fase de testes em 6 estados brasileiros, incluindo a Bahia, pretende alcançar 10 mil empresas em todo o país até 2008. O novo sistema substitui a emissão da nota fiscal em papel. A gente conversa sobre o assunto com o superintendente de administração tributária da Secretaria Estadual da Fazenda, Eudaldo Almeida. Bom dia, Eudaldo. Bom dia, Márcia. Quantas empresas na Bahia estão sendo testadas com o novo sistema? 8 empresas já emitem nota fiscal eletrônica num projeto piloto nacional, né? É experiência assim, inédita de se trabalhar lado a lado dos contribuintes, porque essas empresas estão trabalhando de forma espontânea na construção de um projeto de nota fiscal eletrônica nacional. São grandes empresas? São grandes empresas. O projeto é um projeto que se preocupa, primeiro, em todos os estados terem o mesmo padrão de nota fiscal eletrônica. Então, os 27 estados, a Receita Federal, a SUFRAMA, o CERCO, estão trabalhando juntos por um projeto só de nota fiscal eletrônica. Já tem legislação definida, com assinatura digital, quer dizer, o contribuinte emite a nota fiscal no seu ambiente, transmite através da internet para a Secretaria de Fazenda, a Secretaria da Fazenda autoriza de forma automatizada essas notas fiscais e essas notas fiscais ficam assim no banco de dados da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal. Quais são as principais vantagens, né, nessa nota fiscal eletrônica, além da agilidade de todo o processo? Sim, o contribuinte ele tem redução de custos. Primeiro, pode tirar o vídeo, eu agradeço. Eu quero parabenizar a Fran, não sei se a Fran está aqui, Francisca. Ela colocou uma foto minha ali daquela época, né? E o vídeo também é de 2006. Muito obrigado, Fran, você ajudou muito na divulgação. Muito obrigado. Não cumpri meu tempo, não. Devolvi 2 segundos. Está no negativo aqui, mas já era uma tendência lá, né? O importante, essa visão do Eudaldo, é que o próprio banco, o Banco Interamericano,
ele ajuda os fiscos estaduais com a questão do Profisco. Em alguns estados já está no Profisco 3, que também ajuda essa questão do governo digital, né, da digitalização. Então, aqui no painel, vocês tiveram a oportunidade de ouvir a professora Marta, com a sua visão da questão da economia digital, como fazer isso, como acontecer e como a gente tributar, se vamos tributar rendimentos, se vamos tributar se é uma questão móvel ou não. Então, assim, a gente vive esse dilema hoje de como fazer isso. A colega jurista aqui, a Serena, né, que fez uma visão... Desculpa, Serena para cá. Cecília. A Cecília trouxe uma visão também política da situação dos blocos econômicos, como a gente fazer esse fortalecimento também das políticas locais. E sempre se fala em simplificar, mas também, às vezes, o simplificar por simplificar pode não ter o êxito que se espera. A Cecília, com a Serena agora, com a sua visão de consultora, também aproxima essa visão de que, para construir uma reforma, para construir novas tendências, ou buscar essa relação fortalecida, precisa também ouvir o meio privado. E eu, Dado, muito obrigado pela sua colocação aqui, dessa evolução do documento fiscal no Brasil, com todo o apoio e com toda um consenso entre os fiscos estaduais e o fisco federal. Então, dentro do avançar do tempo, a gente não vai abrir para as perguntas, mas agradecer a todos que aguentaram até agora, né, quase no horário do almoço, já aqui em português, que ainda tem o próximo painel, que também trará muitas informações importantes. Obrigado. Obrigado, secretário. Agradeço ao secretário, que teve essa tarefa, né, de monitorar o tempo. Não é fácil, porque o conteúdo é extenso. Enquanto a gente desfaz a mesa, eu gostaria de convidar todos os congressistas para, neste momento, nos debruçar sobre o tema tributação e alterações climáticas, com a importante contribuição da portuguesa Clotilde Celórico Palma, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e dos brasileiros Heleno Torres, da USP, e Luiz de Mello, diretor de Estudos Políticos da OCDE, além de Flávio César, presidente do CONCEFAS. Eu gostaria de chamá-los, então, ao palco, por favor. Uma salva de palmas para os nossos próximos painelistas. O mediador deste painel será o senhor Rafael Escritório, de Moçambique. Ele é especialista em direito fiscal e funcionário da Autoridade Tributária de Moçambique desde 2013 e atualmente desempenha a função de diretor da área fiscal de Guruê. Rafael, falei direitinho? Então pode vir. Rafael, como já adiantado pelo secretário do Acre, nosso prazo está muito curto.